Você já parou para pensar o quanto que o estilo de aquarela e o estilo de sketch combinam? Você já deve ter visto por aí alguns artistas com um trabalho bem autoral que usam esses dois estilos meio que combinados, misturados junto aí. Eu vim aqui para apresentar um pouco, fazer uma análise sobre as características de cada um e como que essa estética, que esses recursos, que as técnicas envolvidas podem ser utilizadas. Então fica aí que a gente já vai trocar essa ideia. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Dicas e Truques aqui no canal Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, porque não é exatamente uma dica, ainda que, não deixe de ser, mas assim, em vez de abordar algum aspecto mais ferramental, mais processual aqui, eu vou trazer um vídeo mais analítico, falando sobre estilos. Eu quero fazer mais vídeos como esse, eu quero saber de vocês o que vocês acham. A minha proposta aqui é apresentar um pouco das características desses dois estilos, mostrar como que eles podem funcionar juntos, como que alguns artistas, e eu incluso, pensamos a combinação dessas duas linguagens que tem muito a ver uma com a outra. E claro, dá assim algumas dicas de como pensar num projeto, nessa pegada, de como construir, de como aplicar a técnica. Então eu vou falar sobre tudo isso daqui a pouquinho, depois dos recados. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, antes de falar sobre o assunto especificamente do vídeo, eu queria fazer uma introdução aqui, um disclaimer falando sobre a aquarela em especial. A aquarela tem um estigma aí, no mercado, tem um monte de tatuador que não curte, que acha zoado, que acha que é um estilo que ficou na moda, e também tem toda uma polêmica sobre se é algo que vai durar menos, porque as cores tendem a desbotar dependendo de como você usa elas, porque a ausência do preto e a ausência da linha não sustenta tão bem a imagem. E embora essas questões elas tenham sua validade, elas sejam importantes, eu queria aqui falar na verdade sobre a diferença do que você chama de tatuagem de aquarela e do que é feito por aí. Eu já falei sobre isso num vídeo que eu tenho sobre tatuagem de aquarela especificamente, mas o que eu queria lembrar aqui é que existe aquela tatuagem de aquarela que é mais comercialzinha, que é tipo, geralmente tem um desenho em linha e aí você vai lá e joga um efeitinho de manchas de cores atrás, tipo um splash de tinta. Geralmente é sempre splash, aqueles respingados, aquelas manchas escorridas. E embora isso seja o estilo de aquarela também, é um uso do recurso mais básico aí, porque você tá só, simulando que tem uma mancha de tinta escorrendo. Beleza, a aquarela aí é isso. Mas o estilo de aquarela, ele pode ser e deve ser muito mais do que isso. Quando ele não é assim tão comercial, só fazer as manchinhas e os splashes, o estilo mesmo, mais trabalhado, ele é puta complexo, brother. Imagina um bom ilustrador, um bom aquarelista, que vai fazer um desenho em aquarela, uma puta obra de arte. Então o estilo de aquarela, na verdade, ele é reproduzir o que seria uma ilustração com a tinta da aquarela. E não fazer um desenho em linha e jogar um splash no fundo. Ele é uma pintura. Artistas como, por exemplo, Vitor Otaviano fazem esse estilo que eu tô falando realmente mais rebuscado, mais aprofundado. Por quê? Porque o cara vai lá e domina a tinta da aquarela no papel, faz um puta desenho de aquarela e reproduz na pele. Então, se você parar pra pensar, na verdade seria um realismo colorido reproduzindo uma imagem que já está pronta no papel. Eu falo realismo colorido entre aspas, porque você está usando uma técnica de render bem complexa para reproduzir os detalhes que você se propôs a fazer muito bem construídos no papel usando a técnica da tinta aquarela, mas ela pode ser bem detalhada, você pode usar as manchas, os escorridos, a estética da tinta ao seu favor, mas ela é uma puta obra de arte. Existem alguns artistas que fazem essa pegada e alguns que subvertem essa técnica e misturam com outras linguagens ou usam essa questão da pintura e da tinta como complemento. E aí é sobre isso que eu quero falar aqui. Por que eu tô falando de sketch e aquarela? Porque
são dois estilos que se conversam muito, tanto na questão estética quanto na questão conceitual. Vamos parar para pensar. Os dois estilos, eles simulam desenhos livres, né? O sketch, ele simula um rascunho, um desenho solto, um desenho gestual que você vai fazer ali no lápis, ou até mesmo na caneta, mas que você vai fazer riscado, com várias linhas para achar o contorno que você quer. Não é uma linha só precisa, finalizada, perfeita, que nem o neo tradicional, não. São várias linhas ali esboçando, simulando um esboço. Então ele tem essa coisa da liberdade, né, do desenho livre, do estudo, do esboço. E a aquarela ela é um pouco do mesmo, só que com manchas em vez de linhas, né? Ela é um desenho mais livre, mais solto, que lógico que você vai ter um controle sobre a mancha, sobre o escorrido, sobre como você vai jogar, mas ela tem essa estética de ser mais solta, mais livre. Ela não tem a pigmentação e a pintura bem uniforme, o degradê totalmente liso e flat e controladinho dentro de um contorno, dentro de um outline. Não, ela nem tem outline, né? E aí, se você pensar em qual estilo de outline combinaria, né, com a estética da tinta escorrida, da tinta solta, seria com certeza o sketch, que também é um outline solto, esboçado, menos controlado. É claro que a gente está falando de estética, não é porque você vai fazer esse tipo de trabalho de abordagem estética que você vai fazer no foda-se, menos controlado e tudo mais. Eu vou falar sobre isso depois, né? Mas resumidamente, é uma questão projetual como qualquer outra. Você vai criar um desenho que simule essa estética e reproduzir ele controladamente na pele. Mas vamos lá, vamos por partes. Os dois também têm muito em comum porque eles se baseiam no uso da textura. O sketch, ele usa muito a textura do riscado, do lápis, não só pelas variedades de linhas, né? Você tem o gestual, que dá um peso para a linha, às vezes ela entra mais grossa, mais pesada e vai saindo mais, né, afinando até sumir, e aí você usa a textura com efeitos de rastelado, por exemplo, que é justamente você falhar o traço propositalmente para parecer que ele foi feito muito solto, muito livre. Você usa esses recursos mais refinados do black work, você faz achuras para criar um efeito de sombreado, de volume, para você botar várias linhas ali próximas que vão dar um efeito mais escuro ou mais espaçadas que vão dar um efeito mais claro. Então o sketch se baseia muito na textura com o recurso do black work, e a aquarela também se baseia muito na textura com a questão das manchas, a pigmentação das cores. Você vai usar textura para fazer, né, uma mancha mais aglomerada ali de tinta, onde tem mais acúmulo de tinta, que vai ser aquela mancha mais como se tivesse aquela gotona ali, e aí você sobrepõe, né, aquelas texturas de tinta, de respingados, de manchas, e aí você espalha, você faz uma simulação da tinta mais espalhada com uma textura mais rala, você sobrepõe cores que também geram texturas diferentes, você tem todo o gestual para simular a textura do que seria o pincel. Então você pode simular, então se você parar para analisar, você tem aquarelas que simulam, por exemplo, a tinta mais rala, mais escorrida, mais espalhada, e você tem aquarelas que simulam a tinta um pouco mais grossa, um pouco menos diluída, que são aquelas aquarelas que tem aquelas texturas da cerda do pincel. Você já deve ter visto, como se fosse um brush stroke ali, que você passou e ficou aquele arranhado da cerda e o acúmulo de tinta. Isso também é uma textura diferente aí que simula, né, a tinta no papel de alguma forma. Então, aí a proposta, né, de unir esses dois estilos é somar o que eles têm de comum e criar uma linguagem própria. Você tem linhas e manchas, então, para aquela questão, né, da aquarela, quando ela vem como um apoio para um desenho de linha, né, como ela vem como uma pintura para um desenho de linha, então você tem um desenho de linhas em sketch e uma pintura, um trabalho de sombra com efeitos de aquarela para a parte de mancha, para a parte de pigmentação. Isso faz com que você tenha um pouco de atenção com a questão do equilíbrio. Então, por exemplo, enquanto num desenho totalmente sketch, você fecharia todo o sombreado, todo o mapa de luzes e sombras com textura, com o preto, com a achura, com o rastelado. Você ainda vai usar esses recursos, mas um pouco mais controladamente, porque você vai lembrar que além deles vai entrar uma pigmentação um pouco mais fechada com as tintas, né, com as manchas das cores e tudo mais. E não deixa de ser uma linguagem de ilustração mesmo. Se você estivesse trabalhando no papel, quando você for trabalhar no papel, quando você for criar, você vai ter que botar ali o peso entre esses dois recursos e ver como eles vão se combinar e se completar aí. Então, para isso, eu vou trazer aqui algumas dicas maneiras para você criar um projeto, para você pensar na criação de uma arte usando esse recurso de uma forma que fique bacana, que vai ser bem sucedida, bem orientada. O primeiro deles eu falei lá atrás e agora eu vou explicar um pouquinho melhor, é não fazer no foda-se. Por que eu tô falando isso? Porque é comum para quem tá começando a pensar, sketch é riscadão, então eu vou fazer um bagulho, sair riscando. Aquarela é jogar tinta, então eu vou pegar a tinta e vou espalhar. Cara, não é assim.
Toda técnica exige controle. Você está simulando uma estética, um efeito, um recurso, mas tatuagem é projeto, o projeto final tem que ser o mais bonito possível e para isso você tem que ter controle não só sobre os materiais, como sobre a estética, o que você quer representar usando essa técnica, esse material. Por exemplo, no sketch eu vejo alguns artistas que fazem sketch, já troquei ideia com alguns, eu sei, e quando eu faço eu tento passar um pouco dessa técnica que é fazer o esboço verdadeiramente de lápis ou com alguma ferramenta de esboço e se deixar ser mais livre na hora de estudar e de soltar a mão ali para fazer aquela quantidade de linhas e tudo mais. Mas isso é só a primeira parte, para você esboçar o desenho como você esboçaria qualquer um. A diferença é, quando você vai para o Neotrad, por exemplo, você vai passar limpo, você vai escolher, de todas aquelas linhas que você riscou ali, até tentando achar uma silhueta, por exemplo, você vai escolher uma, a que certa, a que está no melhor lugar e você vai fazer a arte final ali, precisa e tal, uma linha única. No sketch, se você mantém o seu esboço, você pode usar ele como textura, mas você também pode selecionar dele o que fica e o que não fica. Então, em vez de limpar todo o desenho, você pega aquele mapa daquele gestual, daquelas várias linhas, e você fala, ah, essa aqui ficou legal, essa aqui ficou legal, essa textura aqui ficou interessante, isso aqui não, isso aqui eu risquei demais. E aí você já começa a fazer uma simulação do que seria um sketch um pouco mais limpo, um pouco mais intencional com base no seu estudo inicial. Aí você faz uma arte final. Lógico que você vai ainda fazer algumas linhas mais rápidas para você deixar aquela textura, para você dar aquele falhado, seja com a caneta nanquim, seja na pele quando você for tatuar. Mas aí, cara, cada linha que você faz, ó, para dar aquela soltadinha, você vai uma por uma. Ah, tem uma aqui, fiz. Aí do lado dela tem uma outra, fiz. Do lado dela tem uma outra. Ou então ela, na mesma direção, com bastante controle, para que elas saiam bem paralelas. Não é atravessar uma coisa por cima da outra, existe um planejamento aí. Se você olhar e analisar o trabalho dos bons artistas nesse estilo, você vai ver que dentro desse aparente caos, existe toda uma ordem. A mesma coisa com a aquarela. Ah, lógico que se você tem muita experiência, você está acostumado a fazer no freehand e tudo mais, beleza, você está nesse ponto. Mas quem está começando, quem não tem tanta experiência com o estilo, você não vai improvisar, cara. Improvisar vai dar errado. Então você primeiro faz um desenho no papel, seja com uma tinta de aquarela ou até mesmo simula com um lápis de cor as manchas e tudo mais. Mas o importante, na verdade, é que você conheça a tinta, que você já tenha experiência de usar ela para você entender primeiro como ela se comporta na hora de você simular, ou faça direto no papel com a tinta de uma forma muito controlada. Eu tenho uma área aqui que eu tenho que preencher, eu tenho um desenho, eu tenho uma silhueta, de repente eu tenho o contorno do sketch, então eu tenho que pintar aqui por trás desse espaço. Vai lá com o pincel, com a tinta e vai controlando aquelas manchas e aqueles degradês para as cores que você quer, para fazer as formas. E aí você vai rebuscando, fica legal dar uma espalhadinha aqui nessa mancha, nesse canto aqui faltou um pouquinho, eu vou jogar um pouquinho de tinta aqui para equilibrar visualmente, para atrair o olhar do espectador para a área que interessa, para fazer um mínimo controle de claros e escuros ali. Não é porque é uma tinta jogada que você vai jogar várias cores e borrar e misturar entre elas e ficar aquele garrancho colorido sem nenhuma hierarquia, sem nenhum balanço. Não fazendo foda-se, fazer tudo realmente projetualmente controlado, ter domínio sobre a linguagem e sobre a técnica dessas ferramentas que você está tentando imitar e que você está tentando aplicar na pele. Então, de novo, não adianta você querer imitar essas estéticas se você não tem domínio. Se você não está acostumado a rascunhar de forma sketch, e principalmente em aquarela, se você não está acostumado a pintar com a tinta aquarela, cara, vai fazer essa experiência, vai treinar, vai se acostumar com como a tinta se comporta, para aí sim você simular ela na pele, né? Senão você está só reproduzindo uma estética que você vê na internet, que você acha que é aquarela, mas não é assim que ela se comporta na real. E aí vem essas tatuagens que eu falei lá no início, que são mega comerciais, que é tipo um desenhozinho simples, uma linha, um bagulho assim, um personagem, e umas manchas de cor atrás, tudo com o mesmo valor, de claros e escuros, tudo borrado, e aqueles bandos de tinta espalhada que não realmente reflete o que é, né, uma pintura de aquarela. Beleza? Então, resumindo aqui, não improvise, né? Esboce, projete
e aí reproduza o seu projeto fielmente na pele. Escolha ativamente as linhas, né? De todo aquele garrancho, aquele esboço, aquele estudo que você fez, você salva, mantém ele, bota um papel por cima e passa limpo na mesa de luz, usa papel vegetal que vai sobrepor um pouco mais, no tablet, sei lá, cria uma nova camada para simular, e aí você escolhe as linhas que você quer usar, quais daqueles esboços ali que vão ficar legais, quais que realmente agregam ao seu projeto e quais que você deve descartar, que estavam ali só poluindo e não ficaram bem resolvidas. Adquira controle sobre as texturas, tanto no Sketch, né, aprendendo a fazer cada um dos recursos que ele traz, como simular, né, esses traços soltos, como a Ashura, que são traços paralelos ali, bem próximos um do outro, para fazer diferenciação de claros para os escuros, de áreas de sombra e de luz. O rastelado, que é o quanto você vai falhar essa linha propositalmente para ela ter aquela coisa como se fosse um gestual do lápis, ou até mesmo para ela ir pontilhando e ficando aqueles fragmentos, aquelas texturas. E o controle sobre as texturas da mancha de tinta, né, dos borrados, dos pigmentos ali da aquarela, né, os splashes, as manchas, os mais escuros, os mais claros, enfim. Adquira controle sobre isso. E estuda, entende o comportamento da tinta para você saber reproduzir esse comportamento na pele. E aí planeja a disposição das manchas, planeja como que ela vai, né, se integrar ali com aquele desenho, em vez de só jogar e querer espalhar e achar que tá legal assim. Beleza? Eu espero que tenha sido útil, espero que de alguma forma tenha agregado um pouquinho aí. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou, se você quer mais vídeos como esse, analisando estilos, trazendo um pouco mais de uma visão crítica aqui e, claro, dando mais dicas sobre eles e tudo mais, se você quer mais vídeos assim, comenta aqui embaixo para eu saber, me fala sobre o tema. Não esquece de dar o like no vídeo, é importante pra caramba. E se você tá chegando agora, se você é novo no canal, se inscreve. Tem conteúdo pra caramba, são 5 vídeos por semana. Te garanto que vai valer a pena, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.